Filipenses capítulo 1, verso 27 ao verso 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo diz para vivermos acima de tudo de modo digno do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho é andar com Cristo em todas as áreas da nossa vida. É guardar os seus mandamentos e andar como ele andou, conforme o apóstolo João diz em 1 João capítulo 2, versos 5 e 6. Viver de modo digno do Evangelho é desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, conforme o autor aos Hebreus diz em Hebreus 12, verso 1 ao verso 3. Paulo diz aqui que desejava que esses irmãos vivessem, acima de tudo, de modo digno do Evangelho, estivesse ele presente ou não. Ele diz, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo olha para esses irmãos, deseja que eles, como igreja, como povo de Deus, estivessem unidos no propósito de lutar pela fé evangélica. Que houvesse neles esse alvo, esse projeto, esse desejo intenso, é o que ele vai dizer mais à frente, no capítulo 2, verso 1 a 4, mostrando exatamente essa unidade. Esta unidade que não pode ser desfeita ou prejudicada por causa dos nossos pecados, mas devemos buscar sempre andar de acordo com o Evangelho, de acordo com esta unidade na palavra de Deus. Ele diz aí no verso 28, para que eles não ficassem intimidados por causa dos adversários, que eles não sentissem acovardados por causa deles. Pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação da parte de Deus. Eles estavam sendo condenados pelas atitudes que eles cometiam, e Deus haveria de levá-los à perdição, à condenação eterna por causa disso. Paulo então está mostrando a esses irmãos que eles deveriam olhar para essas circunstâncias e se alegrar no Senhor. Deveriam entender que não podiam ficar intimidados pelos adversários, mas eles deveriam sempre lutar em conjunto, como igreja do Senhor, como povo de Deus, como tendo Cristo como cabeça deles, pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, conforme diz lá em Judas, no Judas verso 3. Batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que o Senhor nos ajude nessa batalha, nessa luta, nessa busca de lutar por esse Evangelho e viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Dessas boas novas, viver para Cristo e saber que o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro, que isso seja uma realidade na nossa vida. E que o Senhor nos ajude a desprender daquilo que nos prende nesta vida, daquilo que nos escraviza e nos afasta tanto da sua vontade. Que Deus assim nos ajude em nome de Jesus. Amém.